Oi, eu sou a Elisa e hoje a gente vai falar sobre a camarotização da sociedade brasileira, a segregação das classes sociais e a democracia, que foi o tema para a redação da FUVEST em 2015. Bem, a camarotização, ela basicamente se refere ao fenômeno demográfico da segregação socioespacial, que seria o desestímulo ou a inviabilização da circulação de pessoas em espaços urbanos, nesse caso, tendo como critério a classe social a qual aquela pessoa pertence. Esse fenômeno, ele vai ser advindo da desigualdade social presente na nossa sociedade. A FUVEST, ela disponibiliza uma série de textos motivadores para que os participantes tenham uma base antes de começar a sua redação. Nesse caso, os textos, eles abordam, a camarotização, dando exemplos de situações onde ela se mostra presente e apresentando algumas de suas causas e consequências. Agora, a Vitória vai explicar um pouco sobre a nossa tese. Então, como a Elisa falou, eu vou explicar como a gente construiu a nossa tese e, para começar, eu vou dar uma definição do que é uma tese. A tese está inserida na introdução do texto e ela é basicamente uma frase que vai definir o seu ponto de vista e vai guiar os seus argumentos. A partir do que você falou na tese, você vai desenvolver os seus argumentos para defender o seu ponto de vista. Eu vou ler nossa tese agora, que é: no Brasil, a camarotização da sociedade é responsável por intensificar a desigualdade social já existente, de forma que os preceitos democráticos são violados. A gente começou colocando no Brasil, porque o tema fala exclusivamente da camarotização da sociedade brasileira, então a gente já definiu o Brasil como o nosso alvo. E também colocamos o termo camarotização para fazer um paralelo com a frase temática, além de inserir desigualdade social e preceitos democráticos dentro da tese. A desigualdade social, nesse caso, seria a segregação das classes sociais, e a democracia são os preceitos democráticos violados que a gente colocou na nossa tese. Então, basicamente, no nosso texto, a gente pode ver que a gente vai defender como a camarotização da sociedade brasileira é responsável por intensificar a desigualdade social e violar os preceitos democráticos. Agora eu vou ler o nosso primeiro argumento. Na obra literária Quincas Borba de Machado de Assis, o protagonista Rubião, ao herdar a fortuna do filósofo, muda-se para a corte no Rio de Janeiro, em busca de uma cidade que se adequasse à sua nova condição financeira. Assim como retratado no livro, a desigualdade socioeconômica é base para a divisão espacial da sociedade brasileira, visto que as camadas mais abastadas da população optam por frequentar espaços os quais se adequam a padrões de vida exclusivos, de modo que as minorias sociais são marginalizadas constantemente. Aqui a gente faz um paralelo com a obra Quincas Borba, que entra na redação como parte do nosso repertório sociocultural. O que a gente quis expressar foi como o Rubião, a primeira coisa que ele faz ao receber a fortuna do Quincas Borba é se mudar, porque ele acreditava que a cidade que ele vivia, Barbacena, não era mais adequada aos seus novos padrões. Então ele busca uma cidade que é adequada a esses novos padrões. Isso explica como a segregação socioespacial atua na sociedade e na mentalidade das pessoas. Como as pessoas acreditam que existe uma diferença entre os locais que as pessoas pobres e ricas podem e devem frequentar. Aqui a gente também explica a parte da tese que fala sobre a desigualdade social e como a camarotização, sendo esta a segregação socioespacial acentuada, como a camarotização e a desigualdade social apresentam uma relação de causa e consequência. Como, ao mesmo tempo que a desigualdade social foi o princípio da camarotização, como a camarotização intensifica essa desigualdade social já pré-existente. Agora eu vou ler o nosso segundo argumento para depois explicar como a gente desenvolveu ele. Além disso, o descaso governamental para com os setores públicos, principalmente em áreas essenciais como educação e saúde, contribui para a privatização destes. Entretanto, apenas uma pequena parcela populacional tem acesso a tais recursos. Nesse contexto, as instituições privadas, as quais são restritas à elite nacional, ultrapassam a qualidade das instituições públicas, de maneira a intensificar a segregação socioespacial e desrespeitar o princípio do bem comum defendido pela democracia.
Nesse parágrafo, a gente se baseou mais nos textos motivadores que a FUVEST disponibilizou pra gente, porque eles têm uma carga de conteúdo bem útil na hora de montar o seu texto. E como a gente falou na nossa tese, os preceitos democráticos são violados a partir da camaradização, e a gente focou um pouco nisso nesse parágrafo. No início de tudo, a gente tem que pensar que a desigualdade social que já existe, como a gente também citou na nossa tese, é responsável por fazer com que a segregação socioespacial seja intensificada. E a partir dessa intensificação, é muito difícil que essa desigualdade social seja erradicada, porque quem tem mais dinheiro vai sempre procurar ficar distante de quem tem menos. E com isso, além de a desigualdade social ser por causa de dinheiro, ela também vai virar para um âmbito físico, que nesse caso é a camarotização. E com isso, o bem comum, que é defendido pela democracia, não é mais respeitado, porque quem tem mais dinheiro vai acabar tendo condições melhores. E é uma coisa que o próprio texto da FUVEST ele já traz, que esse preceito democrático, que é muito importante, ele não é mais respeitado com a camarotização. Então, nosso objetivo com esse vídeo foi exemplificar como a gente fez o nosso projeto de texto para ele se transformar efetivamente numa redação. Primeiramente, é preciso analisar o tema juntamente com os textos motivadores, porque eles vão te dar um caminho por onde a sua redação precisa seguir. Além disso, depois de analisar esses dois fatores iniciais, você estabelece sua tese, pensando que ela vai ser o referencial para os seus argumentos, e a partir daí você realmente desenvolve a sua argumentação, o seu ponto de vista, se baseando em fatos, em repertório e esse tipo de coisa.